O governo de Donald Trump está próximo de anunciar que duas facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, vão ser listadas como organizações terroristas internacionais. Essa redefinição abre espaço para que o Brasil sofra sanções financeiras mais duras dos Estados Unidos, culminando até eventualmente numa intervenção militar, a exemplo do que aconteceu na Venezuela e no Irã. O governo Lula negocia para explicar que, dentro da legislação nacional, o Comando Vermelho e o PCC não se enquadram no conceito de terrorismo, por não serem motivados por interesses ideológicos. A principal motivação, nesse caso, é o enriquecimento, a partir de práticas ilícitas. Analistas internacionais apontam que o Trump tem usado o tráfico de drogas como pretexto para ameaçar países da América Latina. Além do Brasil, o cartel de Jalisco, do México, também foi classificado como organização terrorista internacional. Quarta-feira, 11 de março de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Itália, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é mais uma vez o professor de Relações Internacionais, cientista político, pesquisador da USP também, o Pedro Costa Júnior, que em breve também estará assinando, já está assinando, né? Mas vai para o mundo lançar um livro novo. Pedro, bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, Gabi. Sempre um prazer estar aqui com você pessoalmente. É isso mesmo, dia 21 de março, vou estar lançando aqui em São Paulo, às 17 horas, no Olaria Bar, ali no Paraíso. Já está o convite lançado para todo mundo. Para toda a nossa comunidade do ICL. Estados Unidos versus China, a luta pelo poder global, que é justamente a luta geopolítica do século XXI. Todos convidados e convidadas. Excelente. Depois eu vou até te perguntar, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. A princípio as pessoas podem achar que não, mas a gente vai chegar lá. Vou começar te perguntando sobre essa possibilidade do governo Trump que quer classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, explicar de onde vem essa iniciativa, né, de enquadramento das facções criminosas como terroristas, qual é o precedente que isso abre para o governo dos Estados Unidos justificarem operações militares no nosso país, dizendo que é combate a grupo terrorista, né? Na prática, o que pode acontecer? Perfeito, Gabi. Veja, vamos fazer uma análise sistêmica disso, que é fundamental, né? O que é fundamental? Os Estados Unidos, a política externa do governo Trump, que é o que eu estudo no meu livro, né? Essa luta com a China, é a contenção global da China. E a partir do dia 5 de dezembro de 2025, do ano passado, quando os Estados Unidos divulgaram a sua nova doutrina de segurança, defesa e política externa, ficou claro que essa contenção da China começaria por aquilo que eles entendem ser o seu quintal, a América Latina. Ou seja, é uma revisão da doutrina Monroe, o chamado corolário Trump para a doutrina Monroe. E isso está lá no documento. Então eles estão dizendo o seguinte: nós vamos retomar o espaço perdido. Eles percebem que eles perderam muito espaço para a China no sistema internacional todo, nos últimos anos e nas últimas décadas. Então o que eles almejam é retomar o espaço perdido. E por onde eles vão começar? Vão começar pela América Latina. Já começaram pela América Latina, e aí entra a pergunta muito importante dessa lei que eles estão avançando agora. Então veja, vamos dar um passo. Dia 5 de dezembro eles lançam esse documento, e nesse documento eles dizem o seguinte: no corolário Trump para a doutrina Monroe. Vamos lembrar que a doutrina Monroe foi proclamada pela primeira vez em 1823 por John Quincy Adams, que disse América para os americanos, se referindo justamente às potências europeias, nós estamos falando da primeira metade do século XIX, que tinham influência sobre a América Latina. E os Estados Unidos, à época, não tinham essa força. Então eles declaram a doutrina Monroe, mas ela não se realiza. Ela só vai se realizar mesmo durante o período da presidência daquele que Trump citou no seu discurso de abertura, de posse, né? Lembra quando o Trump foi empossado? Tava todos os donos das Big Techs, não é isso? Todo o poder global do Ocidente estava lá.
ele citou um presidente dos Estados Unidos. Ele citou Theodore Roosevelt, que é o presidente da virada do século. Então, em 1904, o Roosevelt faz o chamado corolário Roosevelt da doutrina Monroe, o primeiro corolário. Agora nós temos o corolário Trump. O corolário Roosevelt, que é a política do Big Stick, como ele disse na época, que é a do grande porrete, da força. E aí sim, a doutrina Monroe, que foi proclamada em 1823, vai se realizar em 1904, porque em 1904 os Estados Unidos aí sim já era uma grande potência, já era a maior economia do mundo. Eles já tinham passado a Inglaterra, que foi a hegemonia do século XIX, né? O concerto europeu, a era vitoriana. Então eles entram na segunda fase da Revolução Industrial, o norte vence o sul escravista e latifundiário, eles se tornam já uma potência e vão declarar, agora ninguém entra na América Latina. Ela é nossa. E o que eles perceberam foi que do século XXI para cá, eles perderam isso que eles chamam de quintal. Ou mesmo o Biden, naqueles tweets desastrosos dele, uma vez disse, eu cresci na universidade ouvindo que a América Latina era nosso quintal. Quero dizer que não, que é nosso pátio, que é nosso gramado. Veja, isso tá na concepção ideológica dos formuladores da política externa americana. Só que o que eles perceberam é que houve isso, tá nos documentos de política externa, houve uma invasão chinesa. Essa expressão que eu estou usando, ela está escrita nos documentos de política externa dos Estados Unidos. Houve uma invasão chinesa da América Latina. Eles querem retomar isso. Então o primeiro exemplo que eles deram foi na Venezuela, menos de um mês depois do corolário Trump para a América Latina. Dia 5 eles lançam o corolário, 5 de dezembro, dia 3 de janeiro, sequestro do Maduro. Sequestro do Maduro e desvio do petróleo, que ia, inclusive, para a China, agora vindo para os Estados Unidos. E garantem ali a maior reserva de petróleo do mundo. Maior do que a do Irã, que é a terceira maior agora, que eles estão tentando se apoderar. E da segunda maior, que eles já têm um acesso livre, porque é um governo aliado da Arábia Saudita. Nesse momento eles têm a primeira e a segunda reserva. Eles querem a terceira reserva de petróleo do mundo, empoderada por eles. Essa guerra no Irã. Então esse é o primeiro aspecto. Ao acertar a Venezuela, eles acertam também Cuba. Porque Cuba, desde o fim da União Soviética, ficou órfão economicamente. E a Venezuela, desde o chavismo, apoia Cuba com petróleo barato, enfim, financia o governo cubano e ajuda o governo cubano. Quando há esse desvio da rota do petróleo para os Estados Unidos, acerta Cuba. Então a crise em Cuba, os apagões, todos os tipos de crise vão aumentar econômica e financeiramente sobre Cuba. Então eles estão falando, nós vamos retomar. Retomamos a Venezuela, vamos retomar Cuba e nós vamos expulsar o que eles chamam de potências estrangeiras. Nesse documento do dia 5 de dezembro. As potências estrangeiras no nosso continente. Leia-se China e Rússia, mas principalmente a China. E aí eu vou responder diretamente a sua pergunta agora, depois desse contexto. E aí o Brasil é um país-chave. Porque, como diria Truman, para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Porque nós somos o que nas relações internacionais nós chamamos de um estado pendular. Uhum. Nós somos a potência regional da região, nós somos a maior população, nós somos a maior economia e nós somos o maior território. Então veja, o Trump lançou agora o escudo das Américas. O Brasil não estava incluído. É preciso que o Brasil esteja lá. Esse é um ano eleitoral. Então, como é que ele vai ter acesso ao Brasil? Não só ao Brasil, a México e a Colômbia, que são 3 países que não estão no escudo das Américas, que em suma são os governos vassalos de Trump na região, cujo Milei é a expressão máxima. Como é que nós vamos fazer isso? Eles criam essa lei. E aí essa lei, e eu estou me estendendo aqui porque a pergunta ela envolve muitos interesses nacionais, Gabi, mas já vou fechar agora. Ela é uma mistura do que foi duas doutrinas de política externa dos Estados Unidos no começo do século, durante a doutrina Bush. O que a doutrina Bush fez? Ela fez a guerra ao terror no Oriente Médio e fez a guerra às drogas na América Latina. Agora junta a guerra ao terror e a guerra às drogas, que é a guerra ao narcotráfico. E essa guerra ao narcotráfico busca dar um precedente para que os Estados Unidos possam intervir diretamente em qualquer país da América Latina que eles consideram que tem esse tipo de entidade narcoterrorista. No caso do Brasil, eles estão acusando o PCC e o Comando Vermelho. E aí nós podemos falar sobre as fragilidades disso. Com certeza, e eu acho que como você expandiu, Pedro, para esse olhar, que é super importante, né, para a gente contextualizar,
Grupos colombianos já foram classificados como narcoterroristas também. Com isso, o Trump aproveita para intensificar os ataques a barcos na costa do país. Sem contar, você já citou o próprio sequestro do Nicolás Maduro, acusado pelo governo Trump de ser um narcotraficante. Então, ele usa essa justificativa num primeiro momento para logo depois dizer: não, é o petróleo. Descaradamente fez isso no primeiro pronunciamento. Então, e aqui para trazer mais alguns componentes, né? Tem uma tentativa dos Estados Unidos de retomar bases militares em países vizinhos, Equador, Colômbia, instalar novas na Argentina, no Paraguai também. Então, tudo isso me parece configura como um instrumento de pressão, né? Usar o narcotráfico como uma justificativa para controlar a região. Eu queria saber como é que você analisa essa, vamos dizer assim, retomada tão incisiva, né, da nossa região. Gabi, você acabou de fazer uma ilustração perfeita do que está nesse documento de política externa do dia 5 de dezembro, publicado pela Casa Branca. Então, veja, e o Brasil, nós precisamos insistir nisso, ele é o fulcro dessa política. Porque o Brasil, além de tudo, tem petróleo, né? Tem um amigo meu especialista em Estados Unidos, um americanista, que diz o seguinte, Gabi: os Estados Unidos realmente são um país de muita sorte, né? Eles se dizem a nação com destino, manifesto, não é isso? Porque todos os países que eles invadem, por sorte, têm petróleo. É um mero acaso, é uma coincidência, né? Então, o Brasil, além de ter a 7ª maior reserva de petróleo do mundo, nós temos aqui, e essa é uma guerra que interessa aos Estados Unidos particularmente no século XXI, e que eles estão perdendo para a China de longe, nós temos aqui a 2ª maior reserva de minerais críticos e terras raras do mundo. E a primeira está na onde? Está na China, aonde Trump não tem acesso. Então, isso coloca o Brasil na proeminência dessa disputa pelo poder global de maneira fulcral. Então, ter o Brasil é muito importante nesse momento. Então, eles vão pressionando toda a América Latina, e tão diferente também do que muitos analistas sempre disseram ao longo, digamos, das análises, né, de que a América Latina não é uma prioridade dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, a prioridade é o Oriente Médio, ou é a Europa, né, ou a Eurásia, Rússia e China. A América Latina, ela entrou no centro. E neste centro tem um país mais importante do que todos. Somos nós, é o Brasil, por todas essas condições que nós estamos falando. Ser um estado pendular, as riquezas naturais, as riquezas minerais, politicamente um estado muito importante e que não está no escudo das Américas. Não é um país vassalo, não é um país alinhado automaticamente com os interesses americanos, como é, por exemplo, o Paraguai ou a Argentina do Milei, que é o que nós vimos agora. Veja, eu vou ressaltar isso, Gabi, em meio à guerra com o Irã, nessa guerra agora, Trump encontrou tempo para se reunir Trump, Marco Rubio, secretário de Estado, e Pete Hegseth, o secretário de guerra, não mais secretário de defesa, mas secretário de guerra, para fazer esse escudo das Américas. Então, a América Latina é o eixo da onde os Estados Unidos buscam fazer a retomada do poder global. Os espaços perdidos para a China nesse tabuleiro geopolítico. E eles estão dizendo, nós vamos começar pelo óbvio, nós vamos começar pela doutrina Monroe, pelo nosso quintal, pela América Latina. E aí o Brasil é fundamental. Agora, aonde está a fragilidade desse argumento, no caso aqui, que eles tentam passar, né, nessa mistura de doutrinas do século XXI, que é a guerra ao terror e a guerra ao narcotráfico, e se transformando, que não é nenhuma coisa nem outra, a guerra ao narcoterrorismo. Porque grupos terroristas, narcoterroristas e terroristas, eles têm uma finalidade, número 1, política, e número 2, ideológica clara. O PCC e o Comando Vermelho, eles têm uma finalidade econômica, clara, e financeira. Você pode até fazer um desdobramento político, mas eles não são um grupo terrorista com uma finalidade política e uma finalidade ideológica. Como é, por exemplo, de acordo com os documentos da CIA, o Hamas na Palestina ou o Hezbollah no Líbano, ou como o ETA durante muito tempo na Espanha, ou o IRA durante muito tempo na Irlanda, ou mesmo as Farc, que tinham a finalidade de tomar o poder na Colômbia. Depois acabou se legalizando e se tornando uma estrutura política da própria Colômbia, né? Então não se trata disso.
Então veja o artifício que eles estão fazendo, veja a esticada forçada de lawfare que eles estão fazendo, né? A professora Luciana Bauer trabalha muito bem com isso, que está sempre aqui também escrevendo para o ICL, enfim, que é juíza, né? Conceituada, escrevendo como há uma forçação do lawfare agora para classificar organizações que pela CIA, pelo manual da CIA, elas não são classificadas propriamente como terroristas e estão sendo classificadas a partir de agora. Por quê, Gabi? Porque, número 1, a guerra contra a China, reocupar espaços. E número 2, para isso é preciso reconquistar a América Latina. Número 3, para isso é preciso reconquistar o Brasil. Conquistar o Brasil, apartar o Brasil da China. E com isso conseguir petróleo, terras raras, minerais críticos e o principal país da América do Sul. Achei muito boa essa explicação, porque você você traz, né, esse aspecto dos Estados Unidos, que é usar uma elasticidade, né, desse termo, e aí ignora não só o direito internacional, mas a própria legislação brasileira também. Tem um esforço do Itamaraty, o Jamil Chad ouviu diplomatas dizendo que acreditam que é uma decisão muito difícil de se reverter. Quero ouvir sua avaliação sobre isso. Mas o ministro Mauro Vieira está fazendo essa tentativa. Ele conversou diretamente com o Marco Rubio, até porque o presidente Lula tem um agendamento, né, uma previsão de encontro com o Donald Trump ainda nesse mês. E o secretário do Trump está conversando diretamente com o nosso ministro, o Mauro Vieira. Nesse encontro, nessa previsão de Lula em Washington, já existe a previsão de ser tratado esse aspecto. Mas antes, o Itamaraty também já está tentando, enfim, barrar os Estados Unidos ou argumentar para que isso não siga adiante, essa medida não siga adiante. Mas eu quero te ouvir sobre a própria capacidade do presidente Lula de reverter esse cenário, porque no passado, quando foi imposta aquela primeira taxação e outras medidas que eram de retaliação contra o nosso país, o presidente Lula conseguiu reverter esse cenário consideravelmente. Então, isso pode, de alguma maneira, ameaçar essa boa relação que o Lula conseguiu construir com o governo Donald Trump, apesar de todos os pesares, né? E de ele implementar o caos a todo momento. Acho que a gente vai precisar de umas 2 horas de podcast para isso, viu, Gabi? Mas veja bem, a primeira coisa é que isso vai ser muito difícil, por quê? Porque é uma política de Estado. Isso. É uma política estratégica dos Estados Unidos. Se trata da estratégia dos Estados Unidos nessa luta pelo poder global contra a China. Isso passa por todos esses elementos que nós estamos falando de reconquista da América e de, por isso, afastar o Brasil da China e todas essas questões, né? E de retomar a influência do Brasil. Agora, se tem alguém que é capaz de reverter isso está provado empiricamente, digamos assim, essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Não há outro nome capaz de fazer isso. Ele se provou capaz por todas as ofensivas que Trump já havia feito sobre o Brasil, e ele foi revertendo uma a uma. Foi capaz de estabelecer essa relação pessoal com Trump, que nem o vassalo mor, que era o ex-presidente, agora presidiário, Jair Bolsonaro, conseguia ter. Ele não teve uma relação tão próxima. Jamais o Trump deu declarações tão afetivas para o Bolsonaro. Aliás, são sempre desprezíveis, né, com relação ao Bolsonaro, quase sempre. Como ele teve declarações afetivas com relação ao Lula. Que também é uma característica do que a gente chama de diplomacia presidencial. O presidente Lula não conseguiu fazer isso só com Trump. A mesma coisa foi com Obama, a mesma coisa foi com o republicano que fazia a guerra ao terror, que foi o Bush. E numa relação sincera, né? Quando saiu a doutrina ao terror, lá do governo Bush, a guerra ao terror, né, na doutrina Bush, melhor dizendo, o Bush ligou pro presidente Lula e disse: nós precisamos de você. Nós queremos fazer a guerra do Iraque com vocês, né? E o presidente Lula respondeu para ele. Falou: companheiro Bush, a nossa guerra aqui é contra a fome. Nós não vamos entrar em guerra contra o Iraque. E eles tinham uma relação respeitosa, embora conflituosa, embora colocando interesses antagônicos. E até agora o presidente Lula conseguiu fazer isso com Trump. Agora tem muita coisa em jogo, Gabi, porque o Lula claramente não é um desses vassalos que fazem parte do escudo das Américas. Ele apresenta resistências. É completamente diferente, agora nós estamos num ano eleitoral, a pressão vai aumentar ainda mais, do que seria um Flávio Bolsonaro na presidência. Um Bolsonaro na presidência.
Eles não teriam esse tipo de empecilho. Imagina o que seria um Flávio Bolsonaro negociando com os Estados Unidos terras raras e minerais críticos. Negociando os interesses nacionais e estratégicos dos Estados Unidos, tendo como auxiliar Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo Neto. O que seria um governo desse? Então, isso digamos, é uma vassalagem direta, né? Agora, o presidente Lula consegue reverter isso mantendo as diferenças. Até agora ele tem conseguido fazer isso. Essa viagem que você citou muito bem para a Casa Branca vai ser um momento de muita pressão, porque tudo isso vai estar na mesa. O que o Trump vai dizer basicamente não aceitamos proximidade com a China. O Brasil está nos BRICS, né? Além de ser o maior parceiro comercial da China, ou a China ser o maior parceiro comercial do Brasil. Eles vão dizer, nós vamos negociar, nós queremos as terras raras, nós queremos minerais críticos, e eles vão vir para cima com essa nova legislação. O presidente não vai precisar de muito jogo de cintura, mas eu insisto, não há mais ninguém que possa fazer isso como ele. Aliás, você citou o Flávio Bolsonaro, Pedro, e não tem como deixar de citar aquele momento em que o Pete Hegseth, né, o secretário de guerra, ele posta um vídeo dos Estados Unidos atacando uma embarcação aqui no Pacífico, e era um caso que estava gerando uma tensão fortíssima com a Colômbia, com a Venezuela, e o Flávio Bolsonaro, ele posta, né, retuita esse post e diz: que inveja, se você quiser bombardear, né, ele sugere que bombardeiem os barcos que estão inundando o Brasil com drogas. Ele coloca nesses termos, né? Que inveja, então, sugerindo um ataque contra o Brasil. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, porque para os bolsonaristas na história, isso é quase que uma bandeira de campanha, né? Transformar... serem classificados como narcoterroristas, né, como grupo terroristas, porque foi algo que foi colocado primeiro pela extrema-direita e pelos bolsonaristas. Então, acho que é mais um desserviço, para dizer o mínimo, ou mais uma demonstração dessa vassalagem até que você cita, contra o próprio país. O Eduardo Bolsonaro fez isso, o Flávio, que agora é pré-candidato à presidência também. A gente pode imaginar, né, qual é o tipo de presidente que ele quer ser para o Brasil, sendo ele um dos primeiros a incentivar essa ação, essa intervenção americana. Perfeito, Gabi. Nós estamos falando da renúncia total de uma soberania nacional. A renúncia da soberania nacional brasileira. E por uma servidão voluntária. Isso. Quer dizer, voluntariamente por parte desse núcleo da extrema-direita brasileira, que o Flávio Bolsonaro acaba se tornando a maior expressão agora eleitoral. Então, o jogo é muito pesado, Gabi. É muito sério essa ofensiva que os Estados Unidos está fazendo agora nesse momento contra os países da América Latina, contra o Brasil em especial, mas também mirando a Colômbia e mirando também o México, que são países que não se alinham automaticamente aos interesses do governo Trump. Isso vai aumentar a pressão eleitoral. Então, as ofensivas sobre o Brasil e sobre os países que não são alinhados automaticamente, elas acontecem tanto agora com esse projeto de narcoterrorismo, é uma das vias. Acontece também a partir desse clima de lawfare, e vai acontecendo também com desestabilizações internas, como foi em outras eleições. Então, a ofensiva vem de todos os lados. Os tentáculos, digamos, de Washington, os tentáculos imperiais, eles não podem ser desprezados. Eles são muito fortes, são plurais e são muito potentes. E agora, eles percebem que eles perderam muito espaço para a China. Então, eles estão numa atitude reativa que os torna ainda mais perigosos. O Emanuel Wallerstein, que é um autor que eu estudo bastante, ele disse que nessa crise da hegemonia americana, os Estados Unidos, eles parecem, a imagem que ele traz é de um tigre encurralado. O tigre encurralado, ele tem muita força. Ele é muito potente, ele é feroz. E os Estados Unidos são uma superpotência militar, são muito fortes ainda, tem a hegemonia do dólar. Mas quando ele está encurralado, que ele está com medo, e ele se sente encurralado pela ofensiva chinesa, quando ele está muito encurralado, ele toma atitudes que são impensadas. Ele ataca qualquer um a qualquer momento. E se nós não tivermos o mínimo de soberania para nos defendermos, nós somos extremamente vulneráveis. E aí vem uma resposta muito importante do presidente Lula essa semana, quando ele recebe o presidente da África do Sul aqui, o Ramaphosa, falando sobre a necessidade de uma soberania militar do Brasil. Ramaphosa que já foi humilhado pelo Donald Trump na Casa Branca. Né? Exatamente, já foi humilhado em praça pública, não é isso? Dizendo o presidente Lula... E a saída que nós temos que discutir como sociedade, Gabi, como sociedade
que pensa num Brasil soberano passa por isso, por nós sermos capazes de defender esse que é um dos maiores territórios do mundo, um dos maiores recursos energéticos do mundo e que é o centro de disputas de poder global. Entre Estados Unidos, entre China, não se trata de tomar um lado ou não, se trata de tomar o lado do Brasil. Do Brasil está em primeiro lugar, da soberania brasileira está em primeiro lugar. E isso passa por sermos capazes de defender a nós mesmos. Esse é o princípio básico. E não é uma questão que se faz do dia para a noite, isso é um movimento de uma década, mas que tem que começar a ser feito agora. Muito bom, professor. E aí que eu entro com uma pergunta. Você citou a China aqui, en passant, mas eu ouvi alguns especialistas trazendo essa ideia de que a estratégia do Trump também passa por tomar o controle da América Latina e expulsar a influência da China na nossa região. E você, como um especialista em China, justamente o seu livro traz Estados Unidos versus China, né, a luta pelo poder global. Eu queria te ouvir justamente sobre esse ponto, né, se é mais um instrumento político de pressão para forçar o Brasil a se alinhar aos interesses de Washington e não da China. Sem dúvida nenhuma, Gabi. Veja, os Estados Unidos, eles tiveram uma vitória na questão da Venezuela. A derrota ali não foi só do chavismo, ou do bolivarianismo, ou da integração regional, o que quer que seja. A derrota ali foi uma derrota também da China. Foi uma derrota também nesse jogo geopolítico. A China perde... A China fez investimento de milhões de dólares, milhões e milhões nos últimos anos na Venezuela. A relação com a Venezuela era muito estreita. A China perde e a Rússia também perde. Esse eixo eurasiático foi perdido ali. Agora, essa ofensiva no Irã, ela não mira somente o Irã. Ela mira também a China. O Irã tem interesses muito próximos da China. O Irã, que é a terceira maior reserva de petróleo do mundo, a China é a grande compradora do petróleo do Irã. E de petróleo barato, porque o Irã é o país mais sancionado do mundo. Então a China consegue. A China hoje, Gabi, ela representa, ela faz 2/3, de cada 3 produtos, 2 produtos industrializados do mundo saem da China. 75% dos produtos industriais do mundo saem da China. Ela precisa de petróleo, ela precisa de energia. O Irã é o grande fornecedor de petróleo da China. O Irã passa as novas rotas da seda, onde já passava Marco Polo, onde já passava as antigas rotas da seda. Os Estados Unidos miram o Irã não só por questões regionais, não só pela parceria com Israel, não só pelos acordos de Abraão, que são o sonho do Trump para a região do oeste da Ásia e do Oriente Médio, mas miram o Irã para acertar a China e para acertar os BRICS. O Irã, a China, a Rússia e o Brasil estão nos BRICS. Olha, Pedro, só posso te agradecer mais uma vez por estar aqui, por trazer tanta luz para o programa, porque realmente a gente está vivendo um período dificílimo, mas a gente conta também com muita habilidade do Itamaraty e do governo Lula para conseguir minimamente lidar com essa situação. Vamos ver o que espera desse encontro que vai acontecer em Washington. Obrigada, Pedro. Obrigado, Gabi. E você é minha convidada de honra no lançamento do livro. E a nossa audiência também. Pode vir com a gente no dia 21 de março. Obrigado. É isso aí. Valeu. Obrigada, até a próxima, Pedro. Tchau, tchau. Convidar você que também está participando, além do lançamento do livro do professor Pedro Costa Júnior, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá você fica sabendo das notícias, você é avisado antes das nossas novidades, recebe os spoilers. Então vai lá em ecl.com.br/grupo, faça parte do nosso grupo de WhatsApp para você ficar bem informado o dia todo. Agora a gente vai continuar na nossa programação do ICL. Para você que me acompanha pelo YouTube, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entra agorinha. Vista a coragem, leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.
Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.